Olá, crianças! Tudo bem? Hoje vamos aprender sobre uma história muito interessante. E quem pediu essa história foi o nosso amiguinho Davi. Um beijinho, Davi, para você e para sua irmãzinha Laura. Deus abençoe vocês! Vocês sabiam que Deus ajudou 300 homens a vencer um exército enorme? Essa é a história de hoje, do Gideão. Na época dos juízes, no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha desobedecido a Deus e estavam sofrendo nas mãos dos medianitas. Eles eram um povo grande, forte, e aonde quer que os israelitas plantassem alguma coisa, os medianitas iam lá e destruíam a plantação. O povo israelita se escondeu nas montanhas e nas cavernas e clamaram ao Senhor por socorro. Quando o Senhor ouviu o clamor do seu povo, enviou um profeta que disse assim: "Tirei vocês da escravidão do Egito e livrei vocês das mãos dos inimigos. Mas quando eu disse para vocês não se envolverem com a cultura dos outros povos, vocês não me obedeceram." Depois disso, o anjo do Senhor veio e se sentou embaixo de uma grande árvore, aonde Gideão estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Isso não é apropriado, mas Gideão estava fazendo isso para esconder dos medianitas o trigo. O anjo do Senhor disse ao Gideão: "O Senhor está contigo, grande guerreiro." Mas Gideão respondeu: "Ah, Senhor, se estás mesmo comigo, por que tudo isso está acontecendo? Nossos pais vivem nos contando tudo que o Senhor fez para nos tirar da escravidão do Egito, mas agora parece que o Senhor está tão distante. Fomos dominados pelos medianitas." O Senhor respondeu: "Vou enviar você, Gideão, para libertar Israel." Mas Gideão se achou incapaz. "Como vou fazer isso? Minha família é a menor de todas. Eu sou pequeno." Deus disse: "Eu estarei com você e você vai derrotar Midian como se eles fossem um só homem." Gideão ainda estava inseguro e pediu um sinal, que ele não fosse embora, esperasse um pouco para ele buscar uma oferta. O anjo concordou. Gideão foi para casa e preparou a oferta. Assou o pão sem fermento e fez um cabrito e trouxe para ofertar ao anjo embaixo da grande árvore. O anjo então pediu para que ele colocasse a oferta em cima de uma rocha. O anjo tocou a oferta com o cajado e nesse momento algo inesperado aconteceu. Uma chama surgiu de dentro da rocha e consumiu a oferta. E nesse momento o anjo desapareceu. Gideão ficou maravilhado, falou que tinha visto o anjo do Senhor. Então Deus falou com Gideão bem assim: "Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá." Gideão então construiu um altar ali naquele lugar e chamou aquele lugar de "O Senhor é Paz." Naquela mesma noite, o Senhor falou mais uma vez com Gideão e pediu para ele preparar mais uma oferta, um novilho, e disse assim: "Vai e destrói o altar de Baal que seu pai construiu, e naquele mesmo lugar construa um altar para o Senhor, seu Deus, e coloque essa oferta em cima." Gideão fez tudo o que o Senhor pediu, mas fez de noite para ninguém ver, porque ele tinha medo das pessoas. Quando amanheceu o dia e as pessoas saíram das suas casas e viram que o altar de Baal tinha sido destruído e que ali agora tinha um altar para Deus, eles ficaram bravos e começaram a conversar entre si para descobrir quem tinha feito aquilo. Eles descobriram que tinha sido Gideão e todos ficaram furiosos e pediram para o pai de Gideão trazer ele para fora, que ele deveria ser morto. Joás, que era o pai de Gideão, disse bem assim para eles:
Vocês querem salvar a causa de um Deus falso? Se ele fosse um Deus verdadeiro, tinha se defendido na hora que Gideão destruiu o seu altar. Nesse meio tempo, os midianitas, juntos com outros povos, se organizaram para atacar Israel novamente. Mas o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele tocou uma trombeta, convocando os homens da sua cidade e das cidades vizinhas para formar um exército. Ele juntou cerca de 32 mil homens, muita gente, né? Então ele falou com o Senhor: se o Senhor vai mesmo me ajudar nessa batalha, me dê um sinal. Colocarei uma porção de lã no chão e nessa noite faça que o orvalho caia somente na lã e o resto do chão fique seco. E assim saberei que o Senhor me ajudará a vencer a batalha. E aconteceu exatamente isso. Mas crianças, vocês acreditam que ele achou pouco isso? Ele não achou suficiente e pediu mais uma prova para Deus? Aí ele disse assim: Senhor, não fique irado comigo, mas me dê mais um sinal. Desta vez vou pedir o contrário. Colocarei novamente uma porção de lã, mas desta vez quero que a lã fique seca e o chão fique molhado de orvalho. Assim terei certeza que o Senhor estará conosco. E Deus fez exatamente como Gideão tinha pedido. Então, o exército que estava com Gideão acamparam perto da onde os medianitas já estavam acampados. E Deus falou bem assim: vocês têm homens demais. Se forem com todo esse exército para a guerra, vão achar que estão vencendo sozinhos. E eu quero mostrar para vocês que sou eu quem estou vencendo por vocês. Então, diga aos soldados que quem estiver com medo pode ir embora. Nesse momento, cerca de 22 mil homens levantaram e foram embora. Sobraram só 10 mil. Deus ainda disse para Gideão que ainda era muito homem e mandou ele levar os soldados para beber água no rio. E mandou que ele observasse como esses soldados iriam beber a água. Somente aqueles que beber água como cachorro lambendo é que irão com você, Gideão. Os que se ajoelharem para beber água devem ir embora. Somente 300 soldados ficaram para ir para a guerra com Gideão. Deus disse então: desce agora até o acampamento dos medianitas e se tiver medo, chegue perto e escute o que eles estão falando. Assim você terá coragem para atacá-los. É claro que ele estava com medo, né? E foi escutar. Chegou de mansinho e o exército era muito grande e muito forte, mas ele conseguiu ouvir 2 soldados conversando. Um soldado estava contando para o outro que um enorme pão de cevada vinha rolando e destruía sua tenda. O outro soldado disse para ele: isso só pode ser uma coisa, a espada de Gideão. Deus deve estar ajudando eles. Nesse momento, Gideão, que ouvia tudo isso, ficou muito feliz. Voltou para o seu acampamento, chamou os seus soldados e disse: vamos, que Deus vai entregar os medianitas nas nossas mãos. Ele dividiu os 300 soldados em 3 grupos de 100. Deu a eles trombetas e vasos de barros vazios. E dentro dos vasos, uma tocha. E deu também a seguinte instrução: quando chegarmos no acampamento dos medianitas, o meu grupo tocará as trombetas. Quando vocês ouvirem o som, toque também as suas trombetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão! Em seguida, quebrem os vasos que estão nas suas mãos. Eles foram e fizeram direitinho isso. Quando os medianitas ouviram aquele barulho, aquele som de trombeta, de vasos se quebrando, ficaram assustados e saíram correndo. Dessa forma,
Israel venceu. Desta forma, Deus libertou Israel. Mas crianças, olha que interessante o que aprendemos com essa história. Este povo, eles estavam afastados de Deus, por isso estavam sofrendo. Então, não devemos nos afastar nunca de Deus. Deus nos ajuda sempre, mas devemos buscar nele nossas respostas. Não devemos ter medo de enfrentar qualquer coisa, porque quando Deus está com a gente, nós somos mais fortes do que nós podemos imaginar. Toda vez que a tia Andréia conta uma história aqui, nós, juntinhos, podemos aprender um pouco mais. E através dessas histórias, nós vimos como é bom e necessário andar com o Senhor o tempo todo. Agora eu quero orar com vocês. Fechem os olhinhos e vamos orar juntinhos. Senhor, em primeiro lugar eu quero te agradecer por esse tempo, por essa história de hoje e pela vida de cada criança que está assistindo. E eu quero também te pedir, Senhor, que tu abençoe a vida das crianças e de seus familiares. E que se em algum dia elas sentirem medo de alguma coisa, elas possam lembrar, Senhor, que tu estás com elas, que tu as protege, cuida delas, ampara elas. E que é em ti, Senhor, através da tua palavra, através da oração, que elas devem te buscar para se fortalecer. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pela vida das crianças e dos familiares. Amém. Meus amores, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Beijinhos!